Me ajuda num negócio aqui rapidinho? Essa cor aqui é quente ou é fria? Se você também tem dificuldade de diferenciar cores quentes das cores frias, pode ficar tranquila. Você não tá sozinha nessa. Olá, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo. Minha missão é transformar a sua imagem e mostrar como ela cria a sua marca pessoal e pode ser uma das principais chaves para o sucesso. E hoje a gente vai finalmente aprender como identificar as sutilezas e as diferenças das cores quentes e das cores frias. Eu prometo que você vai sair daqui sem nunca mais ter esse tipo de dúvida. Olha, eu acho que 9 em cada 10 clientes meus me perguntam: Tamires, como que eu sei quando uma cor é quente e quando uma cor é fria? O que eu sempre ensino é que é muito simples de observar isso, mas exige um pouquinho de treino do olhar. De forma geral, as cores quentes remetem a uma sensação mais de calor. É como o sol e o fogo, por exemplo. Bons exemplos disso são o vermelho aberto, o amarelo e o laranja. Quando você olha para uma cor quente, você consegue perceber que ali tem sempre um aspecto mais amarelado. É bem como se tivessem misturado um pouquinho de amarelo ali naquela mistura daquela cor. E é muito comum também que as cores quentes tenham um aspecto mais queimadinho, sabe? Pensa ali naquele batom nude queimado. Perfeito. É um exemplo de cor quente. Uma boa consultora de imagem que sou, eu trouxe aqui o meu círculo cromático imenso para te mostrar e exemplificar um pouquinho disso que eu tô falando. No círculo cromático, a gente tem metade de cores quentes, desse verdinho para cá, até aqui, no vermelho, e nós temos metade de cores frias, até aqui, no rosa. Então, se você observar aqui, ó, nessa parte dos quentes, você vai perceber exatamente aquilo que eu acabei de falar, que as cores têm um aspecto amarelado. É como se todas elas tivessem um pouquinho ali de pigmento amarelo diluído na cor original. Já as cores frias transmitem a sensação de ser muito mais fechadas. Isso na grande maioria, tá? E elas também causam uma sensação de muito mais tranquilidade, vamos dizer assim. Também comunicam serenidade, confiança. Bons exemplos são o azul do céu e os tons mais fechados de verde, de lilás, por exemplo. De forma geral, são cores que combinam muito mais com o inverno. E para você ter certeza na hora que você estiver avaliando a cor, se é realmente uma cor fria, vai parecer que elas são um pouco misturadas com tons um pouco mais azulados, mais acinzentados ou mais rosados. Voltando aqui para o círculo cromático, a gente observa isso nos tons mais frios. A gente tem a impressão de que realmente esses tons revelam um pouco mais de azulado na composição ou um pouco mais de rosado, como a gente vê aqui, e em alguns casos, nas cores mais clarinhas, a sensação que a gente tem é que elas revelam um pouco mais de cinza na mistura com a cor original. E por falar nisso, uma outra maneira muito eficaz de a gente pensar sobre a diferenciação de cores quentes e de cores frias é a gente voltar lá naquelas aulas lá do primário e pensar na composição daquela cor. Por exemplo, como que a gente consegue criar o roxo e o laranja? Lembra? No caso das cores quentes, tanto as secundárias quanto as terciárias vão ter exatamente mais amarelo na composição. É um bom exemplo o laranja, que é uma junção de amarelo com vermelho. Por outro lado, as cores frias vão ser mais misturadas ali com azul ou mesmo com branco. No caso do roxo, por exemplo, que a gente pode deixar ele mais azulado, um roxo mais frio, a gente vai sempre misturar o vermelho, que na teoria é uma cor quente, mas a composição de azul nessa mistura vai ser muito mais concentrada. E aí a gente vai ter um roxo que vai puxar aqui para o mais azulado. Mas e se forem cores primárias? Lembra? Calma que é mais simples ainda. Isso porque as cores primárias, elas são só 3: vermelho, amarelo e azul. Sendo que o vermelho e o amarelo são cores quentes e o azul é uma cor fria. E aí entra toda aquela análise que eu falei sobre as misturas. E de forma geral, dentro da análise de coloração pessoal, quando a gente passa os lenços ali no cliente, o que a gente está buscando entender é o tipo de cor que harmoniza com aquela pele. Essa é uma pele que vai ficar melhor em tons quentes, ou seja, tons que vão revelar mais amarelado, exatamente porque essa pele já tem um toque a mais de amarelado, ou se é uma pele que vai harmonizar melhor com tons frios, como é o caso
né, de peles que revelam mais rosado, mais azulado e às vezes até mais esverdeado. Quando a gente está falando sobre cores quentes e cores frias, elas também estão muito ligadas à emoção. E isso também ajuda a gente a identificar quando a gente está meio perdido. Por exemplo, as cores quentes, de forma geral, elas transmitem muito mais aconchego. Quando eu coloco cores quentes na minha casa, eu vou ter uma casa muito mais aconchegante, por exemplo. E a mesma coisa acontece com as roupas que eu uso. Se eu quero transmitir uma imagem de mais aproximação, de que eu sou uma pessoa mais acolhedora, de que eu estou mais aberta a me comunicar, as cores quentes vão transmitir essa impressão com mais facilidade. Por outro lado, quando eu estou buscando uma sensação mais de tranquilidade ou mesmo de distanciamento, eu posso recorrer às cores frias. E isso é muito propício para quem está tentando transmitir um pouco mais de autoridade. Quer um bom exemplo? O azul é uma excelente forma de se vestir para quando você tem, de repente, uma palestra ou algum evento, ou que você esteja em alguma posição de liderança, de autoridade, você precisa transmitir essa imagem para as pessoas. Outra forma de transmitir isso é o verde escuro. Ele também vai ter essa comunicação de autoridade, de liderança e, consequentemente, trazer um pouco mais de distanciamento. Então, se você olhou para aquela cor e ela te trouxe aconchego, a chance dessa cor específica ser quente é muito grande. E aí você vai observar se na composição revela um tom mais amarelado. Essa é a confirmação. Por outro lado, se você olha para a cor e ela te traz ou mais tranquilidade ou um pouco mais distanciamento, por exemplo, se eu visse uma pessoa vestida com essa cor, eu teria mais instinto de abraçá-la ou de me manter distante. Esse também é um bom sinal para que a cor seja fria. Eu sei que é difícil, mas tudo, como eu disse lá no começo, é uma questão de treinar o seu olhar. Com o passar do tempo, quando você estiver mais ligada nesse assunto, com certeza você vai conseguir identificar essas cores sem grandes problemas. E sim, gente, aqui no Círculo Cromático, a gente consegue fazer várias combinações de cores com os looks. E se você quiser aprender a fazer essas combinações dentro do Círculo Cromático, me conta aqui que eu venho trazer um vídeo para te ajudar com isso. Mas, de forma geral, o círculo cromático ele é dividido em cores quentes e cores frias, como eu disse. Ou seja, a gente pode, sim, misturar cores quentes com cores frias no mesmo look e tá tudo bem. Agora que você já sabe tudo isso sobre cores quentes e cores frias, que tal voltar lá no início do vídeo e me responder aqui nos comentários a cor daquela camisa é uma cor quente ou uma cor fria? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu like aqui. Compartilha, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, é um canal novo. Você me ajuda muito quando você se inscreve, porque o YouTube entende que esse é um canal relevante. Muito obrigada pela sua atenção até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.